sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos começar a nossa congregação de hoje lendo o 3º capítulo do livro de Esdras. Vamos ler juntos e enquanto lemos, o Espírito de Deus estará usando essa palavra para trabalhar profundamente em nossas vidas. Esdras, capítulo 3. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Renadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos
que as vozes se ouviam de muito longe. Aleluia. Muito bem, nós estamos lendo neste livro de Esdras o início do tempo chamado de o tempo da restauração. Esse tempo chamado da restauração, ele foi também o último avivamento de Israel na antiga aliança. Em ambas as alianças, tanto a antiga como a nova aliança, Deus vem pontuando a história com avivamentos. Avivamento é uma obra de Deus, não é uma obra de homens, não é uma obra de pastores, de pregadores, de igrejas. Não adianta um grupo de pessoas se reunir e falar assim: vamos fazer um avivamento? Legal, vamos fazer. Não. Avivamento não é feito por homens. Avivamento é uma obra de Deus. Ela vem do alto para a terra. Vem do alto e sopra sobre a terra, ilumina a terra. A história, tanto a história do povo da antiga aliança, como agora a história do povo da nova aliança, ela vem sendo pontuada por avivamentos, que são tempos nessa história em que conversões em massa acontecem, muitas coisas diferentes e boas no mundo acontecem. São épocas em que até o mundo melhora, mesmo quem não é convertido por esse arrependimento, melhora, tem algum efeito na vida dos pecadores que eles simplesmente melhoram, ficam menos iníquos na época de avivamentos. O último avivamento que nós tivemos foi do início do século 20 e que durou até o início da década de 80, e que foi dado a esse avivamento o nome de avivamento pentecostal. Quem deu o nome foram os homens e não Deus. O avivamento é de Deus e os homens deram o nome de avivamento pentecostal. Sempre depois de um avivamento vem um longo período de resfriamento. Por quê? Porque no período do avivamento muita gente se aproxima de Deus. Só que a maioria dessas pessoas que se aproximam de Deus não se aproximam por uma verdadeira espiritualidade, por uma sincera conversão. Eles se aproximam por empolgação, porque avivamentos são épocas empolgantes e épocas que mexem muito com o emocional das pessoas. Então essas pessoas mexidas com o emocional na época do avivamento, se elas não tiveram uma conversão real, genuína, foi só empolgação, foi só emocionalismo, na época do resfriamento elas não permanecem, elas desviam, elas caem, elas se separam de Deus. Mas aqueles que foram verdadeiramente convertidos no avivamento, quando chega o período de resfriamento, eles permanecem firmes no Senhor, não importando as circunstâncias. Ok? Então isso é o que Deus vem fazendo na história. Na história de Israel, da antiga aliança, teve vários avivamentos para Israel naquela época. O último avivamento do povo da antiga aliança foi a volta do cativeiro babilônico, quando eles voltaram para reconstruir a nação que foi toda destruída, reconstruir as cidades, reconstruir a capital Jerusalém e reconstruir o templo de Salomão. O templo que Salomão havia construído e que Nabucodonosor havia destruído completamente. 70 anos depois do cativeiro, os 70 anos foram um tempo de resfriamento para Israel, e aí veio o tempo do avivamento com a volta do cativeiro, a restauração,
Então esse templo foi reconstruído. Esse segundo templo que foi reconstruído se chamou Templo de Zorobabel, porque Zorobabel, citado aí como filho de Sealtiel, e que é da linhagem de Jesus, né? Jesus é descendente segundo a carne de Zorobabel, porque ele é da tribo de Judá e a linhagem de Jesus passou por ele. Esse templo ficou sendo chamado como Templo de Zorobabel, porque ele era o governador de Israel, da nação de Israel, nesse primeiro período da restauração. Embora a nação de Israel não ficou livre, ela era colônia dos persas, uma nação escrava, uma nação submissa, subserviente à Pérsia. Tinha que pagar tributos aos persas, obedecer às leis deles, e Zorobabel era um governador, então, de Israel, um israelense da tribo de Judá, mas estava debaixo da autoridade do governo dos persas. Mesmo assim, então, eles reconstruíram a nação e reconstruíram o templo, que era o símbolo do culto a Deus, culto que eles não realizaram por 70 anos enquanto estavam na Babilônia. Na Babilônia eles não cultuavam a Deus, as pessoas oravam de maneira individual, cada um em seus lugares, os que eram de Deus, mas não tinha culto a Deus lá na Babilônia. O culto a Deus só foi restaurado também na volta do cativeiro babilônico. E neste capítulo que nós lemos, é o capítulo em que foram lançados os alicerces, os fundamentos para a construção ou a reconstrução do templo de Jerusalém, onde os judeus então celebrariam os seus cultos ao Senhor. O que aconteceu? Nós lemos aqui no os dois últimos versículos, versículo 12 e versículo 13, nós lemos que quando os alicerces para a construção do templo foram lançados, as pessoas antigas, as pessoas mais idosas, as pessoas que tinham, portanto, mais de 70 anos de idade, que conheceram o antigo templo construído por Salomão e viram o templo ser destruído por Nabucodonosor e foram levados cativos para a Babilônia e sobreviveram esses 70 anos e ainda voltaram. Então você tem uma ideia que essas pessoas tinham essas pessoas idosas aqui, elas tinham acima de 70 anos de idade. Quando elas viram lançar os fundamentos do novo templo que seriam reconstruídos, diz o versículo 12 que essas pessoas idosas aí choraram em alta voz. Choraram em alta voz. Por que eles choraram? Eles choraram porque, mesmo estando agora reconstruindo o seu país, as suas cidades, a sua capital e o seu centro de culto, que era o templo, eles viram que aquele templo que estava sendo construído, ele estava muito longe de ser como o primeiro templo, porque o primeiro templo tinha muita riqueza. Era um templo muito rico. Salomão pegou um período de maior prosperidade em Israel e ainda conseguiu presentes, doações de todas as nações da terra ao redor e construiu um templo muito rico. E agora, esse segundo templo que está sendo construído, ele é mais humilde. Ele é um templo mais pobre, ele não tem tanta suntuosidade, ele não tem tanta riqueza. E aí as pessoas idosas que viram como eram os alicerces do primeiro templo,
e o templo como foi. Quando viram os alicerces desse novo templo, eles falaram assim: esse templo vai ser muito mais fraquinho do que o primeiro. Então eles, com saudades da época de antes, choraram. No entanto, os mais jovens que não conheceram o templo antigo, que nasceram durante os 70 anos de cativeiro, nasceram na Babilônia, tá? Diz aqui, no final do versículo 12, que esses mais jovens que não conheceram aquela primeira casa, quando viram os alicerces, para eles essa ia ser a primeira, né? Eles levantaram as vozes com gritos de alegria. E aí o versículo 13 diz que, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Então, os mais antigos choravam, os mais novos, né, gritavam de alegria, de júbilo, porque aquele seria o primeiro templo que eles estavam contemplando, o início da construção. O profeta que também trabalha esse texto aqui, tá? Lá mais no antigo, ainda aqui no Antigo Testamento, é o profeta Ageu. 2 profetas fizeram parte aqui dessa restauração e profetizaram aqui nesse tempo: o profeta Ageu e o profeta Zacarias. O profeta Ageu, quando ele viu essa reação aqui, escrito no livro de Esdras, que os mais antigos choravam com saudades da primeira casa, e os mais novos se alegravam, porque a segunda casa era a primeira que eles estavam vendo. Então o Espírito de Deus falou através do profeta Ageu, dizendo assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí então vem a pergunta: como é que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, já que a primeira casa era muito mais gloriosa, no sentido de riqueza, no sentido de ouro, de pedras preciosas, das preciosidades que havia no templo que Salomão construiu? E esse templo agora, construído em tempos de restauração, em tempos que Israel ainda está debaixo de escravidão, está construindo a sua nação, mas não é uma nação livre, é colônia de uma nação mais poderosa, e esse templo é mais pobre. Então, como que essa segunda casa, a glória dela é maior do que a primeira? Por 2 razões. 2 razões muito importantes, tá? Uma razão é espiritual e a outra razão é profética. Qual a razão espiritual? A razão espiritual é essa aqui, ó. Quanto mais glória humana, menos glória divina. Quanto menos glória humana, mais glória divina. O mundo não valoriza a glória de Deus. O mundo valoriza a glória dos homens. A glória do mundo. A glória do mundo é a sua riqueza. Quando Satanás, durante a tentação de Jesus, arrebatou Jesus a um alto monte, que ninguém sabe qual é esse monte, e em um relance ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra e a glória desses reinos, e disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse: arreda, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto.
Olha o que Satanás disse para Jesus. Mostrou para Jesus. Mostrou todos os reinos da terra. Significa todas as nações da terra e a glória desses reinos, os tesouros dessas nações, tá? Os tesouros dessas nações, as riquezas dessas nações, tá? As riquezas dessas nações. E ele estava diante de quem? Jesus, Filho de Deus, que veio do céu, tesouro do céu, trazendo a glória de Deus, mas ele que era cheio da glória de Deus, aqui na terra, nasceu na cidade mais pobre da Judeia, chamada Belém, e nasceu numa estrebaria, porque não havia lugar em nenhuma casa, em nenhuma estalagem para abrigá-la. E depois de nascer na cidade mais pobre da Judeia, ele foi para o norte de Israel, morar na cidade mais pobre da Galileia, chamada Nazaré, para que o seu sobrenome depois fosse Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Nazaré era, como a gente fala aqui no Goiás, Nazaré era uma currutela. Tá? Diante da cidade de Nazaré, o pau-terra é uma capital, uma megalópole. Era uma cidade muito pequena, um vilarejo de nada. E foi ali que Jesus foi morar. Jesus, como homem na terra, não manifestou, não mostrou para as pessoas nenhuma glória humana. Inclusive diz no livro do profeta Isaías que não havia nele nem graça nem beleza. Ele não tinha esse aspecto exterior que as pessoas hoje buscam tanto, né? Homem bonito, charmoso, bem vestido e luxo. É isso que as pessoas gostam. A glória humana. Quanto mais glória humana, menos glória divina. Jesus, sendo glorioso na terra, foi totalmente humilde e trouxe isso como uma das suas principais lições. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde de coração. Quanto mais glória humana, quanto mais riqueza humana, quanto mais luxo humano, quanto mais capitalismo humano, quanto mais materialismo humano, quanto mais tecnologia humana, quanto mais evolução tecnológica dessa riqueza humana que enche os olhos das pessoas. Tem super ricos aí agora pagando bilhões para comprar uma passagem de ficar 8 minutos no espaço, numa nave e voltar para a Terra. Bilhões! Numa realidade onde existe na Terra tanta miséria, tanta fome, tanta pobreza, tanta injustiça. Por isso que quanto mais rico, quanto mais riqueza, menos Deus. Quanto mais riqueza, menos Deus. E foi por isso que Jesus declarou que é muito difícil um só rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o rico tem muita glória do mundo, e quanto mais glória do mundo, menos glória de Deus. Quando Deus disse através do profeta Ageu:
a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, é porque a glória dos homens daquela segunda casa era menor do que a da primeira. A primeira tinha muita mais glória humana, muito mais riqueza material, e essa agora era muito mais humilde, então a glória de Deus nela é maior. Essa é a lição espiritual. E qual é a lição profética da primeira e segunda casa? Profeticamente agora, a primeira casa representou Israel, a antiga aliança. A antiga aliança. A segunda casa é a igreja de Jesus Cristo, é o povo da nova aliança. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque a primeira casa estava esperando Jesus vir, e a segunda casa é a casa onde Jesus habita. Para quem Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que diz na carta aos Hebreus: a qual casa somos nós? Nós somos a segunda casa. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque na segunda casa Deus habita. Deus habita em nós. No templo de Jerusalém, Deus não habitava, não. Porque está escrito na palavra: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Deus habita em nós, que Ele fez com suas próprias mãos. Somos habitação viva de Deus. E por essa razão, juntando agora as duas lições, a lição profética e a lição espiritual, é por essa razão que a característica fundamental das pessoas que vão morar no céu é a humildade. Por isso Jesus começou o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, pregando: benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É ilógico, sob o ponto de vista do mundo, é ilógico alguém querer ser humilde. O que é lógico é todo mundo querer ser rico, é todo mundo querer ter o melhor, é todo mundo querer ter muito dinheiro. Isso é o que é lógico no mundo, porque o mundo é um mundo ímpio. Isso foi o que o pecado fez no coração das pessoas. Deus não valoriza essa riqueza. Para Deus, essa riqueza, como diz na carta de Tiago, é uma riqueza carcomida, é uma riqueza podre, porque não são ricos diante de Deus. E por isso, mediante o seu evangelho e a obra da salvação, Jesus veio ensinar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os judeus esperavam um Messias que viesse dirigindo, quem sabe, uma limusine de ouro, um Messias cheio de imposição, mostrando poder visível e político diante dos homens. Jesus não foi nada disso. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, filhote de uma jumenta, para cumprir a profecia que Deus falou através de Miqueias. Sabe onde vem o teu rei? O teu rei não vem numa carruagem luxuosa. O teu rei vem montado num jumentinho.
todas as lições que Jesus nos deu é de humildade. Cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a vaidade. Porque essas coisas te afastam de Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.